Eles não sabem o que é o mundo do sistema brasileiro. Os caras estão achando que não, a gente está seguindo as regras, a gente está seguindo as leis. Ué, qual foi a lei que o Terça Livre descumpriu? Qual foi o crime que o Terça Livre cometeu? Não teve. Conar suspende propagandas abusivas de bets na Cazé TV durante a Copa. Aqui, gente, infelizmente, eles não estão preocupados com as bets. Eles não estão preocupados com os vícios das bets, enfim. Se você tiver na Globo, se você tiver qualquer outra TV aí, canal de TV, você vai ver propaganda de bet. Você vai ver propaganda de bet. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o Cazé está tendo muita audiência. Está tendo muita audiência na Copa. Então ele conseguiu ameaçar o monopólio da Globo. Eu, inclusive, estava com alguns amigos falando sobre isso. Falei, eu só vou acreditar que o Cazé TV não tem relação com a Globo no momento que ele passar a ser perseguido. Porque uma pessoa que tirou o maior ganha-pão da Globo, que é o maior monopólio, né, que era onde a Globo mais ganhava dinheiro, que eram os jogos da seleção brasileira, ele não ser perseguido, eu acho impossível. A Globo não aceitaria isso, a não ser que ele tivesse junto com a Globo de alguma forma. Então, eu achava, mas agora eu já estou achando que realmente ele não estava. Porque essa Copa aqui, ele ficou gigante, né? Ele ficou gigante, gente. São mais de 34 milhões de inscritos no canal do Cazé TV. Então, para mim, ele está sofrendo perseguição. Aí você pergunta, Max, você tem pena? Eu não tenho mais pena, sabe por quê? Eu já comentei aqui, vou comentar de novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês por que eu não tenho mais pena do Cazé TV. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Olha aqui a postagem dele. Assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de satisfação com o atual governo. Insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30, meu voto é 13. Está aí. Votou 13, ó. Você tá o cara não tem noção do que ele está fazendo, né? Ele colocou a mão no maior vespero da comunicação brasileira, o maior, tá? O maior vespero, que é a transmissão da Copa do Mundo, a transmissão dos jogos da seleção brasileira. Isso é a maior fonte de renda da Globo. Isso eu posso garantir a vocês, porque eu conversei com uma fonte ligada à alta cúpula da Globo. E não foi agora não, tá? Foi lá na época do Terça, lá em 2019. Lá em 2019. Foi o Alan que fez a ponte. E eu conversei com essa fonte, assim, que eu não posso nem dar muito detalhe, senão vocês vão descobrir quem é. E essa fonte me garantiu, a maior fonte de grana da Globo são os jogos da seleção. É ali onde eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque a propaganda nesses jogos dá muito dinheiro. A audiência é absurda, porque era um monopólio, agora não é mais. E o cara achou que ele ia ficar de boa com o PT, pagou esse pedágio aqui ridículo, não entendeu o próprio público dele, que está buscando, né, assistir exatamente para sair da Globo, exatamente para sair desse sistema da esquerda revolucionária, para ouvir comentários melhores. As transmissões deles são razoáveis, são boas. Elas têm comentários interessantes, né? Não tem aquelas loucuras que normalmente tem na TV aberta, que você está acontecendo o jogo ali, o cara está falando de um negócio que não tem nada a ver com o jogo. Então, isso melhorou muito. Eu assistia, mas depois desse 23 de outubro aqui de 2022, eu parei de assistir o Cazé, me desinscrevi e falei, tô fora. Você quer pagar pedágio? Pague pedágio, mas eu não vai ter meu apoio. Não vai ter a minha inscrição, não vai ter o meu like, não vai ter a minha audiência. E agora está pagando preço. Achou o quê? Achou que o PT ia te proteger? Achou que a esquerda é revolucionária? Não, meu. Não, eles são fechadinhos. Ele não entendeu
o próprio público dele, ele não entendeu o que ele representa, a revolução que ele estava fazendo na comunicação brasileira. Gente, essa fonte, ela me contou o seguinte, ela me contou que a Globo, né, isso na época, né, agora já aumentou. Na época, o que mais a Globo ganhava era com os jogos da seleção brasileira, porque era um monopólio que ela tinha, era uma audiência absurda, então o valor ali o valor da propaganda era muito alto. E o que eles faziam? Quando eles viam qualquer coisa interessante nos outros canais, por exemplo, vocês lembram que o UFC passava na Rede TV? Lembra disso? Que o UFC passava na Rede TV? Pois é. Sabe o que ele parou de passar na Rede TV? Isso são vários anos atrás, né? Porque a Globo chegou um pouquinho antes deles renovarem o contrato com o UFC lá nos Estados Unidos. Foi um enviado da Globo lá e o cara ofereceu um valor absurdo. Tá? Isso aí também eu sei por outros bastidores que chegaram até mim. E quando o cara da Rede TV chegou lá nos Estados Unidos para renovar o contrato para o próximo ano, o cara falou, olha, não tenho condição, vou ter que fazer agora o contrato com a Globo. Aí o cara, mas por quê? Tá tudo certo. Tá? Falou, não, eles me ofereceram um valor que é 10 vezes maior do que qualquer outra emissora do mundo me paga pelo UFC. Falou, não tem como eu recusar isso. Ele falou, não vale isso. O cara falou, não vale isso. Mas me ofereceram 10 vezes mais o valor. Por quê? Que era para tirar da Rede TV. Não era porque a Globo ia começar a passar, né? Parece que passou por um tempo e tal, mas depois eles tiraram. Por quê? Porque era para fazer a reserva de mercado no Premium, né? Porque vocês sabem que todas as TVs fechadas, né? A Sky e tal, é tudo do Grupo Globo. É Globosat, né? Então, eles ganham muito com esse Premium. É outra coisa que a Globo ganha muito dinheiro. Então, eles não querem abrir o mercado, eles não querem livre concorrência, eles querem manter a reserva de mercado. E eles fazem isso. Desenhos animados, eles vão lá, pagam um valor absurdo para não passar. É só para impedir que os outros passem. Tá? É só para impedir que os outros passem. Então, é esse tipo de coisa que a Globo sempre fez para poder manter o monopólio, manter o império dela. O Cazé, por um milagre, conseguiu quebrar isso, só que ele não entendeu o jogo que ele estava jogando. E agora, meus amigos, agora ele está aí, né, sendo processado. Podem ter certeza que vai vir mais coisa. Vai vir mais coisa contra ele. Eu não acredito que vai parar nessa suspensão de propagandas abusivas de bet, não. Vai vir mais coisa. Lembra que foi o Felipe Santos lá, né? Eric Carrilton, que falou que era um absurdo a transmissão do Cazé TV fazendo propaganda de bet. Pois é. Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, determinou nesta sexta-feira, 26, a suspensão de propagandas de bets consideradas abusivas nas transmissões da Cazé TV durante a Copa do Mundo. A medida foi tomada em caráter emergencial, já que o Conselho de Ética do CONAR ainda vai tomar uma decisão conjunta sobre o caso. Então, ainda vai ter uma outra decisão. O relator do caso, Luiz Celso de Piratininga Júnior, considerou que era preciso interromper imediatamente práticas que podem contrariar o Código de Publicidade Responsável. O alvo da investigação são as propagandas em que os apresentadores do canal citavam odds, né, as probabilidades de ganhos com apostas, com baixa probabilidade de acontecer. Para o relator, como as ações de merchandising aconteciam no meio dos comentários esportivos, não há clareza entre conteúdo editorial e patrocinado, o que pode confundir o espectador sobre a possibilidade de retorno com as apostas. Como o CONAR é um órgão de autorregulamentação, não há punição prevista para o descumprimento das regras, mas os veículos de comunicação respeitam as decisões em sua maioria.
Caso conclua que há uma violação, o Conselho pode enviar o caso às autoridades competentes, como o PROCON e ao Ministério Público. Pois é, você achou que ia ser fácil? Você achou que ia ser fácil colocar em risco o império da Rede Globo? Depois eu trago mais informação para vocês que eu tive, né? Lá na época do Terça ainda, sobre a Globo, do livro Red Card, o esquema de propinas da Globo com a FIFA, tá tudo nesse livro. A questão do mensalão, como que o mensalão do PT se utilizou da bonificação por volume da Globo como um instrumento para o mensalão, muita gente não sabe disso. Enfim, outra vez eu posso comentar em mais detalhes como é que era esse esquema. Além da Cazé TV, 3 casas de aposta também foram notificadas: Bet Nacional, Bet365 e KTO, ou KTO. Né? Elas terão até 5 dias para apresentarem quais medidas tomarão para adequar suas práticas à norma do setor. A equipe do canal informou que as recomendações do CONAR são as mesmas que já vem adotando há uma semana. Recentemente, a Cazé TV divulgou uma nota em que diz que só trabalha com operadoras regularizadas pelo Ministério da Fazenda e que segue a legislação brasileira, as diretrizes do CONAR e as boas práticas de publicidade. Abre aspas. O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar a partir de agora um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de aposta. Fecha aspas aqui para o pessoal do Cazé. A ação do CONAR é mais uma no cerco às propagandas de aposta durante a Copa do Mundo. Na sexta-feira, 26, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, abriu uma apuração para verificar se a TV Globo, o SBT e N Sport cometeram irregularidades em anúncios de bet. Antes, já havia uma investigação semelhante do órgão mirando a Cazé TV. Então já tinha essa investigação aí com todo mundo, mas colocaram um novo processo que parece que está andando bem mais rápido, só contra a Cazé TV. Eles estão achando, eles não sabem o que é o mundo do sistema brasileiro. Os caras estão achando que não, a gente está seguindo as regras, a gente está seguindo as leis. Ué, qual foi a lei que o Terça Livre descumpriu? Qual foi o crime que o Terça Livre cometeu? Não teve. Não teve crime. É isso que a galera não entende. Às vezes, eu converso até com gente de direita que fica na dúvida. Mas não teve nada. O Alan não fez nada, não falou nada. Não. Simplesmente o Alexandre de Moraes quis acabar com o Terça Livre. Foi isso que aconteceu. Não tem lei, não tem crime, não tem nada, não tem nem denúncia. Não tem nem denúncia. Olha que loucura. Olha que loucura. A busca e apreensão aconteceu em 2020. Nós estamos em 2026. Fez agora, inclusive, 6 anos das 2 buscas e apreensões que o Terça Livre sofreu. Até hoje não devolveram os equipamentos. Até hoje as contas da empresa estão bloqueadas. Né? Até hoje não ofereceram denúncia nem contra o Alan, nem contra o Terça Livre. Mas já pediram a prisão preventiva, já colocaram o nome do Alan na lista da Interpol, que foi retirado, né? Já pediram a extradição dele, sim, mas não tem denúncia. Está na fase do inquérito há mais de 6 anos. Então, assim, essa galera, quando você acerta o sistema, não tem lei não, meu amigo. O Brasil é um país de mafioso, é um país de gangster. Tá? Não tem lei, não tem Constituição. Você bateu no sistema, você tem que estar preparado para a pancada de volta. E eu estou vendo que eles não estão preparados, não. Sinto muito. Se tivesse se mantido fiel, né, aos valores,
se tivesse mantido fiel ao próprio público, eu teria pena. Mas como quis pagar pedágio, como quis agradar aí o sistema, se vira, meu. Se vira agora. Se vira aí, porque isso é só o começo. Eu aposto aqui com vocês que isso é só o começo da perseguição com o Cazé. O sistema não vai querer perder, a Globo não vai querer perder esse monopólio. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vão lutar. Pode ser que eles consigam, mas vão lutar. É que nem na época que saiu o Netflix. A Globo fez de tudo, fez um lobby no Congresso pesadíssimo para acabar com o Netflix. Queria que o Netflix fosse considerado TV aberta, e aí teria que entrar em toda a regulação da TV aberta, imposto, enfim. Ia inviabilizar o negócio da Netflix, do streaming. Não ia ter streaming no Brasil. Era isso que a Globo queria. Mas não conseguiu. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem um monte de streaming. Até a Globo teve que se render a criar um streaming próprio. Mas eles tentaram impedir. É a mentalidade brasileira. É a mentalidade do sistema brasileiro. As pessoas não sabem o que é o sistema.